Queridos irmãos, o inimigo tem procurado atacar a palavra de Deus. Ele não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Mas tem uma parte das escrituras que ele tem atacado com mais intensidade. É a lei de Deus. Se o inimigo não quer que nós conheçamos a palavra de Deus, ele deseja ainda mais que nós não conheçamos então também a lei de Deus. A lei revela o caráter de Deus. A lei revela os nossos pecados. É através da lei que nós vemos os nossos pecados. É o padrão, a norma pela qual seremos julgados. Então, o inimigo tem envolvido a lei de Deus com muitas mentiras, tem feito com que as pessoas acreditem em muitas mentiras em relação à lei de Deus. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a lei já foi abolida. Essa é uma mentira inventada pelo inimigo. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 5,17, ele diz: não penseis que vinha revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E na continuidade aqui, Jesus Cristo fala que ninguém poderia tirar nem um i nem um tio da lei. Se alguém fizesse assim, ensinasse os homens, seria considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que mantivesse a lei, cumprisse a lei e assim ensinasse aos homens, seria considerado grande no reino dos céus. Mas muitas pessoas insistem em acreditar que a lei já foi abolida. Mas esse não é o foco nosso, da nossa mensagem aqui. Nós poderíamos ver muitos versos na Bíblia em relação à lei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e muitos outros. O povo de Deus, lá perseguido pelo dragão lá em Apocalipse, são os que guardam os mandamentos de Deus. Então a lei não foi abolida. Nós não anulamos a lei pela graça. Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Mas, sempre que nós falamos sobre a lei, nós temos que dar um destaque especial, abrir um parênteses aqui, para fazer o seguinte comentário. Nós, adventistas dos sétimos dias, acreditamos na salvação pela graça. Nós não ensinamos que nós somos salvos pela lei. Algumas pessoas pensam assim. Mas a grande verdade é que nós ensinamos a salvação pela graça, unicamente pela graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde fica a lei na salvação pela graça? É simples, meus queridos. A pessoa salva pela graça, a graça entra no coração dessa pessoa, transforma a vida dessa pessoa, purificando essa pessoa, colocando ela em harmonia com a lei de Deus. Faz com que ela viva a lei de Deus, tenha a lei gravada na mente, no coração. Vamos dar um exemplo. A pessoa roubava. Ela não deixa de roubar para aceitar Jesus. Ela deixa de roubar porque aceitou Jesus. Aceitar Jesus vem primeiro. Nós não ensinamos que as pessoas devem guardar a lei para ser salvo. Mas nós acreditamos, e a palavra de Deus nos revela que os salvos, como fruto dessa salvação, obedecem à lei de Deus. Andam de acordo com a vontade de Deus, porque Deus entrou na vida deles, se transformaram em novas criaturas. Dizem, como disse o apóstolo Paulo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como vive essa pessoa que agora Cristo reina no coração? Vive de acordo com a palavra de Deus. Então, somos salvos pela graça. Unicamente pela graça. Não existe outro meio. Se alguém tentar guardar a lei para ser salvo, não vai conseguir. Não existe meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pela graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender o que é ser salvo pela graça. Então vamos falar novamente que o salvo pela graça é aquele que tem o coração transformado e como fruto como resultado dessa transformação, ele obedece à lei de Deus. Então a lei não salva, mas ela
pode demonstrar que nós não estamos salvos. Como assim? Se eu vivo em desobediência a Deus, é sinal, na verdade, é o grande sinal de que a graça ainda não reina no meu coração. De que ainda não fui salvo pela graça. Então, nós precisamos entender a nossa situação e então nos julgarmos aos braços de Jesus para ser salvos pela graça. Ser realmente transformado. Qualquer outra coisa é enganação. Sabe, irmãos? O inimigo tem procurado muito enganar as pessoas. Então Deus vem, revela os nossos defeitos de caráter e fala: filho, você precisa ser salvo, você precisa ser transformado. Mas existe uma grande mentira a respeito da lei de Deus que o inimigo tem propagado por aí. Nós sabemos que muitas pessoas afirmam que a lei foi abolida. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós adventistas contestamos essa afirmação. Agora, existe uma outra mentira propagada pelo inimigo que tem sido defendida por muitos adventistas. Também por pessoas que não são adventistas e infelizmente também por muitos adventistas. E olha que é uma mentira em relação à lei. Como ter uma mentira em relação à lei, onde vemos muitos adventistas repetindo essa mentira? É o que nós pretendemos destacar aqui nessa mensagem, irmãos, e alertar os nossos irmãos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos, porque isso, na verdade, nossas atitudes, o que falamos e o que fazemos, na verdade, revela de qual lado nós estamos. A grande mentira que Satanás tem propagado é que a lei de Deus não pode ser cumprida. Não. Olha, a lei de Deus, o homem conseguir, não existe algum meio pelo qual o homem possa realmente obedecer à lei de Deus. Sabe? Na verdade, Deus vai ignorar algumas coisinhas que o homem não fizer, não conseguir obedecer, porque obedecer a lei ali, como Deus pede, isso é impossível. Sabe? Então a graça vai ter que completar alguma coisa, ignorar alguns pecadinhos, algumas coisas, porque obedecer, na verdade a maioria pensa assim. E essa é uma mentira que o inimigo tem, olha, defendido aí, levado muitas pessoas a acreditar. E infelizmente até mesmo muitos adventistas, né? Que defendem o conhecimento da lei, mas estão aceitando essa mentira aqui, de que a lei não pode ser cumprida. Primeiro vamos ver um texto aqui, onde a serva do Senhor fala dessa mentira de Satanás e do fato de Cristo ter se tornado homem para ter vindo aqui desmentir Satanás e provar que o homem pode sim cumprir a lei de Deus. Nós lemos o seguinte: Satanás tem afirmado que os homens não podem guardar os mandamentos de Deus. Para provar que eles podem, Cristo tornou-se homem e viveu em perfeita obediência. Uma evidência para seres humanos pecadores, para os mundos não caídos e para anjos celestiais, de que o homem pode guardar a lei de Deus, através do poder divino, que é derramado em abundância sobre todos os que creem. A fim de revelar Deus ao mundo, e para demonstrar ser verdade aquilo que Satanás tem negado, Cristo apresentou-se como voluntário para tomar a humanidade. E em seu poder a humanidade pode obedecer a Deus. Ellen White, A Humanidade de Cristo, página 188 e 189. Satanás tem afirmado que o homem não pode guardar a lei de Deus. Essa é a grande mentira de Satanás. E Cristo veio aqui provar que pode sim. Satanás quis colocar sobre Deus a acusação de injustiça. Olha, o Senhor é muito injusto, o Senhor pede uma coisa que é impossível. É impossível alguém viver obedecendo. Mas Cristo veio aqui provar o contrário. Cristo veio aqui provar que o homem pode sim. Cristo tornou-se homem
e veio aqui provar que o homem pode guardar a lei de Deus. Cristo não transgrediu a lei de Deus em nenhum detalhe, mais que isso. Ele eliminou qualquer desculpa do homem caído que pudesse alegar alguma razão para não guardar a lei de Deus. Cristo estava cercado das fraquezas da humanidade, era afligido com as mais ferozes tentações, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, e mesmo assim desenvolveu um caráter reto. Nenhuma mancha de pecado foi encontrada sobre ele. Novamente o livro Ellen White, A Humanidade de Cristo, página 173. Satanás tem afirmado ser impossível guardar a lei de Deus. Jesus provou ser possível. Agora eu pergunto para você, meu querido irmão, de qual lado você está? Em quem você acredita? Em Satanás, que diz que é impossível guardar a lei? Ou do lado de Jesus, que veio aqui, provou e disse para você, olha assim, eu guardei a lei, então o homem pode também guardar a lei, através do poder divino que é derramado sobre ele. Bom, vamos ver então de qual lado nós estamos? De qual lado você e eu está? Vamos lá então. Veja bem uma coisa. Em 1 João 3,4 nós vemos uma definição importante do que seja pecado. 1 João 3,4 nós lemos o seguinte. Aqui nós lemos o seguinte. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4 então nos diz que pecado é transgressão da lei. Bom, olha, se pecado é transgressão da lei, vamos analisar a seguinte questão. As pessoas que estão afirmando que é impossível viver sem pecar, estão afirmando que ser impossível viver sem transgredir a lei. Então veja bem. Pecado é transgressão da lei, certo? Se eu digo que é impossível viver sem pecar, eu estou dizendo que é impossível viver sem transgredir a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Impossível viver sem pecar, impossível viver sem transgredir a lei. Se eu digo que é impossível viver sem transgredir a lei, é o mesmo que dizer é impossível viver obedecendo plenamente a lei. E quem estava falando isso? Quem sempre falou isso? Percebe, irmãos? Na verdade, as pessoas que afirmam que é impossível viver sem pecar, estão repetindo a mentira de Satanás. Estão afirmando e repetindo a mentira de que é impossível obedecer à lei de Deus. É impossível viver sem transgredir a lei de Deus. É impossível viver sem pecar. Ecos da voz de Satanás, que às vezes nós ouvimos dentro da igreja, o que é mais triste. Pessoas que têm anos de relacionamento com Deus, ainda não teve a fé desenvolvida para acreditar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pessoas que ainda não tiveram a fé desenvolvida para saber que Deus, o poder de Deus é maior que o poder do pecado. Se nós nos rendermos aos pés de Jesus e nos entregarmos a Ele realmente, de fato. Permitir que Ele reine no nosso coração de verdade. Ecos da voz de Satanás dentro da igreja, às vezes com ministros, com pessoas que ensinam, que deveriam estar sendo usadas para aumentarem a fé do nosso povo, muitas vezes exaltam o poder do inimigo, propagando mentiras que ele tem inventado. Ministros que às vezes estão se parecendo mais como ministros das trevas do que da luz, na verdade. É triste, mas eu não estou me referindo a pessoas fora da igreja adventista.
estou me referindo muitas vezes a irmãos adventistas que se colocam numa postura de defender a lei, que a lei não foi abolida, e ao mesmo tempo colocam que a lei é impossível viver sem pecar, é impossível obedecer à lei de Deus, é impossível viver sem transgredir a lei de Deus. Como fica isso? Como defender de um aspecto, defender o que Deus disse, em outro defender o que o inimigo disse? É meio confuso isso, não é verdade? Nós precisamos decidir afinal de qual lado nós estamos. Mas é interessante que a mentira é uma senhora que não gosta de andar sozinha. Ela sempre puxa alguma companheira. Uma mentira faz com que acaba atraindo outra mentira. Ela não gosta de ficar sozinha, uma senhora que realmente não gosta de solidão. Veja bem, as pessoas que estão afirmando que é impossível viver sem pecar, para que não fique muito evidente que elas estão, na verdade, repetindo uma mentira de Satanás, elas então agora estão falando o seguinte: não, olha, não é que nós estamos falando que por viver sem pecar é impossível, que nós estamos falando que é impossível viver obedecendo a lei de Deus. Afinal, pecado não é só transgressão da lei. Pecado não é apenas transgressão da lei. É o que algumas pessoas têm afirmado. Bom, vamos lá. Afirmar que pecado não é apenas transgressão da lei é meio confuso. Por quê? Será que a lei de Deus não é a lei que representa o caráter de Deus? A lei que nós vemos lá em Salmo 19:7, nós vemos que a lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, Salmo 19:7. Será que uma lei perfeita, será que uma lei que revela o caráter de Deus, a lei não passa de uma imagem do caráter de Deus? O maior discurso de Cristo, página 77. Uma lei que revela o caráter de Cristo, uma lei que é perfeita, ela não é toda abrangente, não tem uma abrangência de tal forma que possa abranger todo e qualquer tipo de pecado, que precise de alguma coisa além dela para identificar o pecado? Não, tem alguma coisa errada nessa afirmação de que pecado não é apenas transgressão da lei. Pecado é sim apenas transgressão da lei. Olha aqui essa afirmação da serva do Senhor. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus, é quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Grande conflito 493. Que há de levar o pecador no reconhecimento de seus pecados, a não ser que ele saiba o que é pecado? A única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. A única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. Pecado é quebrantamento da lei. É preciso fazer o pecador sentir-se que é um transgressor. Nossa autovocação, página 139. Pecado é sim transgressão da lei. A única definição de pecado. A definição abrangente, a definição clássica da Bíblia aqui para nos identificar o que é pecado é 1 João 3,4. Pelo menos é isso que afirma a serva do Senhor. Bom, mas aí alguns dizem assim: não, olha só, pecado não é apenas transgressão da lei. Afinal de contas, nós vemos aqui em Tiago 4,17 o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa não é uma outra definição de pecado? Bom, nós poderíamos citar vários textos na Bíblia onde nós vemos que a lei se resume no amor. Jesus Cristo, em Mateus 22, resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele disse então que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em João 14,15 ele disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Paulo diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, verso 10.
A lei se resume no amor. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca por quê? Porque ele não está vivendo o princípio da lei, que é o amor. Deixar de fazer o bem é deixar de viver o amor. É não estar vivendo em harmonia com a lei de Deus. Então nós poderíamos ler assim, olha só. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Poderíamos ler assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, está vivendo contra a lei, que se resume no amor. Está vivendo contra a lei ou está cometendo pecado. Vocês percebem que nós voltamos para a lei? Sempre que nós falamos na lei, em qualquer verso da Bíblia que comenta sobre o pecado, você vai ver que isso está levando a esclarecer que essa pessoa está vivendo em desobediência à lei. Outro verso interessante é o seguinte. Nós vemos aqui, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Aí colocam assim, aqui, outra definição de pecado. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. De que fé o apóstolo Paulo está falando aqui? Tudo que não provém da fé é pecado. De que fé? Veja bem, a serva do Senhor fala o seguinte. Poucos têm a genuína fé, que atua por amor e purifica a alma. Maranata, o Senhor vem, página 56. A fé genuína é aquela que atua por amor e purifica a alma. Filhos e Filhos de Deus, página 71. Irmãos, a fé genuína é aquela que atua pelo amor e purifica a alma. A fé que nós devemos ter, que tudo que não provém dela é pecado, é essa fé que purifica a alma. Então, veja bem, tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém daquela fé que nos coloca em harmonia com a lei de Deus, porque ser purificado é ser transformado, é ser colocado em harmonia com a lei de Deus. Percebe que se eu não tenho uma fé que me coloca em harmonia com Deus, que não me faz viver de acordo com a vontade de Deus, tudo que não provém dessa fé é pecado. Mas nós percebemos que ao mergulhar nesse texto, ao analisar ele, nós vemos que na verdade nós voltamos lá, naquela definição de 1 João 3,4. Sempre que nós falamos de pecado, e nós vamos analisar o texto, nós voltamos para a lei, porque é a forma de identificar o pecado. As pessoas que estão afirmando que pecado não é apenas transgressão da lei, na verdade não estão entendendo a abrangência da lei de Deus. Olha só esse texto maravilhoso aqui. Diz o salmista: a lei do Senhor é perfeita, quão admirável em sua simplicidade, sua amplitude e perfeição, a lei de Jeová é tão breve que nos é possível decorar facilmente cada preceito, e todavia tão abrangente que exprime toda a vontade de Deus e toma conhecimento não somente das ações exteriores, mas dos pensamentos e intenções, dos desejos e emoções do coração. A lei tão abrangente que exprime toda a vontade de Deus e toma conhecimento não somente das ações exteriores, mas dos pensamentos e intenções, dos desejos e emoções do coração. Filhos e Filhas de Deus, página 39. A lei, ela não identifica só as nossas ações exteriores. Ela identifica os nossos pecados que nós temos em nossos desejos, nossas intenções, nossos sentimentos. Tudo. A lei abrange todos os aspectos da nossa vida. Deus sonda o nosso coração. Deus conhece os meus sentimentos, as minhas intenções. E a lei identifica tudo isso daí. Então,
Afirmar que pecado não é apenas transgressão da lei é não entender o quão abrangente é a lei de Deus. Faça um teste. Faça um teste você, quando você estiver meditando. Tente encontrar algum pecado que não caiba na definição de 1 João 3,4. Tente encontrar algum pecado que não seja transgressão da lei. Você não vai conseguir. Qualquer pecado, qualquer exemplo de pecado, você vai ver que ele está sendo uma transgressão da lei de Deus. Então não tem como fugir daquela definição. Ela é toda abrangente. Ela é a definição do que seja pecado realmente. Então, afirmar que não é possível viver sem pecar, as pessoas que estão afirmando isso, é bom que elas saibam que elas estão sim, na verdade, repetindo uma mentira de Satanás. De que não é possível viver em harmonia com a lei de Deus. De que não é possível viver sem transgredir a lei de Deus, porque pecado é sim transgressão da lei de Deus. Nós não podemos afirmar que as pessoas que acreditam que é possível viver sem pecar, acreditam porque elas têm uma visão superficial do que seja pecado. Não é verdade isso. Nós temos que levar em consideração a possibilidade das pessoas que acreditam na vida livre do pecado pela graça de Deus, delas terem uma visão correta do que seja pecado, uma visão ampla do que seja pecado, não uma visão superficial. Mas essas pessoas, além de ter uma visão ampla, completa do que seja realmente pecado, elas também têm uma visão ampla e completa do poder de Deus. Onde abundou o pecado, novamente repetimos, superabundou a graça de Deus. Nós não estamos colocando o pecado como alguma coisa assim superficial, tendo uma visão equivocada do que seja pecado. Não. Nós entendemos que pecado, ele não é só ações, ele é sentimentos, ele é intenção, ele é desejos. Nós pecamos por pensamentos, pecamos por intenções erradas, por desejos errados. E Deus vê isso. Mas nós sabemos que Deus é maior que o poder do pecado. Glória a Deus por isso. Nós temos que exaltar o poder de Deus, não o poder do inimigo, o poder do pecado. Porque Deus é maior que o pecado. Deus é maior que o poder do pecado. A graça de Deus pode nos libertar. E glória a Deus por isso. Então, o erro, na verdade, não é ter uma visão superficial do que seja pecado. O grande erro, na verdade, é ter uma visão errada, medonha, mesquinha, sem fé do poder de Deus, na verdade, para nos libertar. Pessoas que deveriam estar exaltando o poder de Deus, na verdade estão exaltando o poder do pecado. Cristo tomou a humanidade, suportou o ódio do mundo para que pudesse revelar a homens e mulheres, a mim e a você, que esses poderiam viver sem pecados. Que suas palavras, atos e espírito poderiam ser santificados para Deus. Podemos ser cristãos perfeitos. Se manifestarmos esse poder em nossa vida. Quando a luz do céu repousar sobre nós continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça revelada na sua vida que o distinguiu do mundo e despertou o seu ódio. As palavras de Cristo são ditas para o seu povo em todas as épocas, para nós sobre quem o fim dos séculos é chegado. Olhando para o alto, página 297. Cristo tomou a humanidade, veio a este mundo para provar que nós podemos sim viver sem pecar. Que nós podemos sim observar os mandamentos de Deus. Por mais que o inimigo tenha dito que não, ele veio aqui e provou que é possível. É requerida obediência exata. E os que dizem não ser possível levar uma vida perfeita, lançam sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Lição da Escola Sabatina, Triunfo no Presente e Glória no Futuro, página 48. Espírito de Profecia. Os que estão dizendo que não, Deus requer obediência exata.
E os que estão afirmando não ser possível levar uma vida perfeita, os que estão dizendo que não é possível viver sem pecar, os que estão dizendo que não é possível, então, obedecer aos mandamentos de Deus plenamente, estão lançando sobre Deus a acusação de injustiça e falsidade. Essa é a grande verdade. E então, irmãos, de qual lado você está? De qual lado você está? Nós devemos orar. Eu acredito que Deus vai levantar um povo que não apenas defenda que a lei não foi anulada, mas que também defenda e prove com a própria vida de que a lei pode sim ser observada. Homens e mulheres vão se levantar neste mundo e iluminar a terra, refletindo o caráter de Cristo. Homens e mulheres vão levantar neste mundo, servos de Deus, e vão glorificar o nome de Deus, porque vão ser testemunhas vivas do poder transformador da graça de Deus. Nós vamos estar falando em outras mensagens como que Deus pode, como que a graça atua no nosso coração, nos habilitando a obedecer à lei de Deus. Por hoje, nessa mensagem, eu gostaria de deixar bem claro, quando você afirmar, se você vir na sua mente o sentimento, o pensamento de que não é possível, dobre o seu joelho e peça fé a Deus, para que você possa acreditar mais no poder de Deus do que no poder do pecado. Eu sei que muitas vezes nós caímos e levantamos, e essas frustrações que nós temos são constantes. Nós vivemos uma luta contra o pecado, mas experimentaremos a vitória sobre o pecado quando nos entregarmos realmente a Jesus Cristo. Em outras mensagens nós já falamos e vamos repetir, as pessoas que um dia forem libertadas do pecado, não vão bater no peito e falar que foram libertados, que já são livres, né? Não, não é verdade isso também. Essa será uma obra imperceptível para aquela pessoa que a alcançou. Como Davi, ela vai sempre dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho imperfeito e guia-me pelo caminho eterno. Ela vai estar contemplando Jesus e vai ter sempre uma opinião humilde de si mesma. Ela também não vai. Outra mentira que as pessoas têm propagado aí é que nós ensinamos que nós vamos atingir algum determinado ponto de santidade onde não precisaremos mais de Jesus. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Veja bem, as pessoas que forem libertadas da escravidão do pecado e atingirem uma condição onde elas estão livres do pecado, elas atingiram essa condição pela graça de Deus, por estar andando com Jesus. E para manter essa condição, logicamente, elas precisam continuar andando com Jesus. Se afastarem de Jesus, voltam à escravidão do pecado. É a videira e o ramo. O ramo tem que estar enxertado na videira. Se separar, morre. É simples, irmão. É uma tática do inimigo, sabe, irmãos? É fazer acusações, é lançar calúnias, é confundir as pessoas. Mas leia na palavra de Deus, leia nos escritos da serva do Senhor. Veja que a graça de Deus veio nos libertar do pecado. Mateus 1, 21, foi profetizado que Jesus Cristo viria salvar seus filhos dos seus pecados. Um dia, servos de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, irá proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho. Não com argumentos, não com teorias, mas com testemunho de vidas transformadas, que amam e glorificam o nome de Deus. De qual lado você está? Nós estamos empenhados em uma luta, de reunir o povo de Deus em torno de uma mensagem de libertação, de vida sem pecado. Eu estou farto da vida deste mundo onde as pessoas estão morrendo com câncer, estão morrendo, sendo assassinadas. Estou farto dessa condição atual. E eu creio que nós devemos nos levantar e buscar uma consagração real, um cristianismo real. Sem essa de ficar com um pezinho no mundo e o outro na igreja. Os dois pés firmados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conclamo as pessoas que têm sede de justiça, vontade de contemplar Cristo,
que se mova, que busque realmente, que faça reuniões de oração, que busque a Deus, que nós possamos então nos julgar nos braços desse maravilhoso Deus. É o meu desejo. E se você tem ficado até hoje do lado do inimigo, ajudando ele a propagar as mentiras dele, ainda há tempo de você passar para o lado certo. Estude mais, ore mais, tenha sua fé aumentada. Venha para os braços de Jesus. Não seja um instrumento da iniquidade enganando outras pessoas, levando elas para a perdição. Que nós possamos nos unir. Que o Deus maravilhoso possa aumentar nossa fé. É o nosso desejo, a nossa oração. Pai amado, obrigado pelos momentos que refletimos sobre a Tua palavra. Venha escrever a Tua lei na nossa mente, no nosso coração. Desperte o Teu povo, ó Pai, para essa verdade maravilhosa de que o Senhor pode transformar o nosso coração, de que o Senhor possa fazer com que nós realmente vivamos de acordo com a Tua lei. Nós te pedimos essas bênçãos, ó Pai, e na certeza que o Senhor nos ouvirá, nós já agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.